Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos o texto chamado As Obras de Deus. Esse texto foi escrito pelo irmão Charles Negreiros para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. São um livro onde tem meditações diárias, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi esse texto, foi escrito pelo irmão Charles, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, esse esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude para que possamos fazer um devocional proveitoso. Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, que aquilo que vamos ler na Tua Palavra entre no nosso coração, na nossa mente, e que possamos obedecer aquilo que o Senhor vai nos ensinar. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, a nossa porção bíblica de hoje está em Eclesiastes, capítulo 11. O capítulo não é tão grande assim, e nós vamos lê-lo todinho, tá bom? Mas, obviamente, que como tem 10 versículos, seria melhor se você acompanhasse com a sua Bíblia. A minha tradução é a Nova Versão Transformadora. Então, você usa a sua aí e a gente vai lendo juntinho e você vai comparando, tá bom? Então, vai falar sobre as incertezas da vida. E diz assim: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Amém? O nosso texto chama-se As Obras de Deus. E o irmão Charles Negreiro escolheu o versículo 5 para ser o nosso versículo-chave. E ele diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Bem, a gente acredita que sabe muito, né? Nós temos essa noção, os tempos atuais, nós estamos vivendo um tempo de conhecimento, de informações que vão se acumulando ao longo dos milênios da história. Isso vai garantindo de alguma forma que a gente saiba muito mais do que os nossos antepassados, né? E nós, obviamente, tivemos a vantagem dos computadores, né? Quando eu era jovem, quando eu era criança, quando eu era jovem, para a gente obter conhecimento além do que a mãe da gente, o pai da gente passava, né? Além do que a gente aprendia na escola com os professores, a gente procurava conhecimento nos livros que talvez a maioria de vocês nem nunca ouviu falar, mas eram umas enciclopédias, eram vários livros, chamavam-se Barça,
Tesouro da Juventude, enfim. Então, nesses livros, nesse conjunto de livros, nós encontrávamos as informações que a gente precisava. Então, muitos de nós fizeram trabalhos escolares com a Barça, né? A enciclopédia Barça. Eu não tinha essa enciclopédia porque nós éramos pobres e era um livro caro. Então, nós íamos à biblioteca consultar. E eu aprendi muita coisa na Barça. Agora, imagina hoje que a gente pode contar com os computadores, que tem informações na memória, tantas informações, do que a maioria de nós vai conseguir um dia guardar durante a vida toda, né? Porque os HDs desses computadores, eles gravam coisas que, nossa, a gente não tem nem noção, né? Dá até inveja dos computadores, né? Como que eles podem guardar tantas informações, né? Tudo que a gente quer saber, você dá um Google lá e o computador vai dizer para você, né? Agora tem o GPT, que também vai responder a todas as nossas perguntas. Então, são muitas informações, né? E o que o autor de Eclesiastes, então, fala com a gente? Que ele não sabia, não tinha ideia como compreender e nem como explicar algumas coisas. Por exemplo, coisas da natureza como o vento no caminho que ele faz. Ele também não tinha a mínima noção como que a vida humana, um novo corpo, crescia dentro da barriga de uma mãe, né? Era uma coisa assim, que ele não tinha noção de como isso acontecia. E mais tarde, né, quando Jesus veio ao mundo e ele passou a pregar, ele também fala que o vento sopra livre, né? Que ele vai para onde quer. E depois, ele mesmo se fez Deus homem, né? Veio a esse mundo como todos os humanos. De que jeito? Entretecido na barriga, no ventre de uma grávida. Então, logicamente que hoje a gente sabe muito mais sobre o vento, sobre a gravidez, sobre um monte de coisas, do que, por exemplo, o autor de Eclesiastes tinha noção, né? A questão é, será que a gente sabe tudo? Ou será que pelo menos a gente sabe aquilo que realmente é importante que nós saibamos? É uma pergunta que não quer calar, né? Então, tem coisas que a gente realmente não tem noção e não tem ideia e não vai saber. Que é a respeito das obras de Deus, que Ele faz todas as coisas. O Senhor diz, através de Isaías, ser alguém de caminhos e pensamentos mais altos do que os nossos, né? Então, o Salmo 50, ele repreende a tolice de acharmos que somos iguais a Deus. No fim, é sábio agradecer a Deus pelo que sabemos e mais ainda pelo que nunca saberemos nessa jornada da vida. Nós temos que ser gratos. É suficiente para a gente saber que Deus, Ele é onipotente e todas as obras são dele. É Ele que faz todas as coisas. É suficiente para nós sabermos e ter certeza de que tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem, é mais, muito mais do que suficiente para que a gente possa confiar nesse Deus maravilhoso. É muito mais do que a gente precisa para ter certeza que quanto mais a gente tem Deus na nossa vida, muito do que a gente não sabe, nunca jamais vai saber, Ele vai estar ali, cuidando de nós, e nós só temos que fazer confiar. Então, irmãos, nós temos mais do que o suficiente para confiarmos no Senhor quanto ao muito que não sabemos. Mesmo que a gente não saiba nada, mesmo que a gente... Porque tem algumas pessoas que não sabem ler, tem outras pessoas que não sabem consultar o computador, tem outras pessoas que têm dificuldade para guardar as coisas na mente. Mas
não importa o quanto você sabe, não importa o quanto eu sei. O importante é que a gente saiba que nós temos um Deus no qual a gente pode confiar. Amém? Nosso manancial termina assim: é sábio agradecer a Deus pelo que sabemos e mais ainda pelo que nós nunca saberemos. Eu termino dizendo que o abraço, é encontro de dois corações. Por isso que eu vou deixar aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que o abraço, ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas nós que sabemos a grandiosidade da obra de Deus, o abraço dá muito, muito certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, que nós temos um versículo que nós vamos decorar e repetir todos os dias desse ano de 2023, que diz assim, ó: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Está lá no Salmo 73, versículo 26. Eu me despeço agora, então, com a palavra de ordem que é confia em Jesus.